Olá pessoal, estamos ao vivo na quinta live que a gente realiza aqui no perfil da Memória da Eletricidade. O meu nome é Raíssa e eu sou jornalista da Memória e eu vou ajudar a gente a ter um bate-papo gostoso hoje. Desde que a pandemia do Covid-19 ganhou contornos mais graves aqui no Brasil, a gente assistiu a maior parte do comércio fechar as portas e as empresas colocarem seus colaboradores em regime de home office. Esse esquema pegou muita gente de surpresa e tem uns contornos, umas coisas legais pra gente aprender com isso. Quem vai estar aqui com a gente hoje é a Mariana Shoa, que é psicóloga e trabalha com organização de empresas e equipes. Mari, quando você estiver pronta, pode me convidar aqui. Olá. Oi, Mari, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom, gente? Mari, pessoal, vai ser a Mari. Ela vai ajudar a gente que está com criança, cachorro, gato, companheiro em casa e está desesperado hoje, louco por umas dicas de como colocar isso para funcionar. Mari, conta pra gente um pouquinho do que você estudou e com que você tem trabalhado. Tá, vamos lá. Primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando sobre esse assunto, que eu acho que a gente precisa mesmo falar sobre isso. Como você falou, a gente está dentro de casa, com os nossos familiares, com os nossos pets, enfim, e tendo que lidar com isso tudo, seguir trabalhando apreensivo, porque o momento deixa a gente apreensivo, né? Deixa a gente preocupado. Então, estou muito feliz da gente conversar sobre isso. Eu sou psicóloga, né? E eu trabalho com gestão social, já há 10 anos, aproximadamente, um pouquinho mais de 10 anos. E nesse mesmo tempo também na clínica, né? Atendendo. Fiquei um tempinho afastada da clínica, de 2013 a 2016 eu mergulhei muito de cabeça nesse trabalho de gestão, saí um pouco da clínica, em 2016 eu voltei a atender. E aí foi exatamente em 2016 também que eu comecei a falar um pouco sobre o tema de trabalho remoto, né, sobre home office. Primeiro a partir da minha experiência, porque ao final de 2016 eu comecei a atender online, então é uma coisa que a gente está falando muito agora, né, sobre psicólogas que estão atendendo online, o Conselho Federal de Psicologia permite e tudo mais. Isso é uma coisa que eu venho fazendo já desde o final de 2016. E eu trabalhava numa organização que em 2017 sentiu muito forte a crise econômica e começou a trabalhar durante 2 dias na semana com home office. Então, eu comecei a trabalhar lá 3 vezes na semana e outros 2 em casa. E aí comecei a entender um pouco sobre esse universo, né, tanto a partir da minha experiência, como lidando também com as pessoas que eu geria, dos projetos que eu geria, como é que você faz para manter essa gestão de longe, e aí atendendo também no consultório de longe, eu faço um trabalho também de orientação de carreira, então comecei a atender muita gente que também faz home office, jornalista que trabalha freela de casa, e aí quais são seus desafios, enfim, essa é a minha história aí nesse universo da gestão e do trabalho remoto. Mari, pra gente continuar, tem algumas pessoas que falaram que a sua voz está baixinha e que tem uma luz bem em cima da sua cabeça. Gente, essa luz, eu não sei como lidar com essa luz, porque enfim, é onde eu estou conseguindo trabalhar, porque eu não faço home office neste cômodo. Só que eu estou com meu filho em casa, então eu estou tendo que fazer home office e não adaptar o cômodo. Então essa luz... Justo. É um problema que atinge a todos nós. Exatamente. Se tiver um microfone, aqueles fones de ouvido com microfone... Vê se melhorou agora. Não, pra mim tá igual. Tá igual? Sobre a luz, eu acho que é o que a gente consegue conviver.
mas o áudio tá realmente Vou bem tentar. baixinho. Vou no fone, peraí. Vamos Ah, no maravilha, fone, tá melhor. então. De boa. Ver. A luz dá pra eu ajeitar, mas aí minha cabeça vai ficar cortada. Acho que assim fica melhor, né? Acho que sim, pessoal. Vocês fazem muito questão da cabeça da Mari. O Eu acho que som. vai dar certo. Olha que eu sou uma pessoa iluminada. É isso aí, obrigada. Muito bom. O som Mari, rolou? desculpa, não, que deu um delayzinho aqui. Tá. Acho que o Mari, som... essa realidade do home office, ela pegou assim, grande parte da população desprevenida no último mês, nesse último mês, mas é uma realidade para 3,8 milhões de brasileiros desde 2018, que foi quando o IBGE fez a última pesquisa do tipo. Então, assim, não é uma coisa nova para você. Você já adiantou um pouquinho como é que foi a sua trajetória no home office, mas quando teve esse problema com áudio, conta pra gente como é que você entrou, né, nessa parte da psicologia ligada ao home office. Tá. Então, eu trabalho com gestão social há pouco mais de 10 anos. E aí, em 2016, eu voltei a atender em consultório, que eu estava um tempo parada. E primeiro eu optei por começar a atender online, o que era uma coisa super nova naquele momento. Então, na verdade, essa história do trabalho remoto, ela começa a partir da minha experiência de como desenvolver um trabalho de qualidade, como a gente está fazendo aqui agora, né? Como garantir conexão, como garantir vínculo, como garantir um trabalho bem feito longe do outro, né? Especialmente atendendo pessoas que são brasileiros, por exemplo, e moram fora do país e queriam ter um acompanhamento e queriam alguém que falasse a sua língua, por exemplo. Então, foi uma experiência que eu desenvolvi. E aí, em 2017, eu trabalhava numa organização também, com gestão social, como eu falei. E essa organização, sentindo muito a crise, né, a crise financeira que estava rolando, começou a implementar o home office. Então, a gente passou a trabalhar 3 vezes na semana, né, na empresa, e 2 vezes todo mundo fazia home office. Então, foi uma experiência muito legal também sobre como gerar, né, como gerir times, né, como fazer a gestão desses projetos de forma remota, criar estratégias de comunicação, enfim. Aí, desde então, eu venho me dedicando mais diretamente a esse tema, né? Ah, que legal. Mari, o primeiro bloco aqui de conversa que eu separei foi relacionado à comunicação. Tá. E aí, é um ponto para mim, aí você me diz se eu estiver viajando muito ou se tá tudo certo. Quando a gente tem um trabalho presencial, a dinâmica da interação entre os colaboradores, ela se estabelece muito naturalmente. Quando isso vai para o trabalho remoto, a coisa não é mais tão simples assim. O mesmo assunto ele pode ser tratado no WhatsApp, no e-mail, numa videoconferência, num telefonema. Mas a gente sabe que cada ferramenta tem que ter o seu tempo e a sua hora, né? O seu momento. E aí eu queria, assim, começando do começo, quais são os primeiros acordos que as empresas elas têm que estabelecer entre os seus colaboradores nessa rotina de trabalho remota para que a coisa funcione? Tá. Então, antes de dizer o que precisa ser feito primeiro, como a gente está num cenário de crise, eu acho que assim, a primeira dica que eu acho que é importante dar para as organizações a gente começou essa história, boa parte das organizações, sem nenhum planejamento. Simplesmente as pessoas foram para casa e, agora vamos trabalhar remoto. E aí as coisas já aconteceram, né? Mas o ideal é que não seja feito assim. Então agora, assim, a gente já está pelo menos aí há 15 dias trabalhando em casa, a maioria das organizações. Eu acho que é hora de parar e olhar para o que aconteceu até agora. Assim, o que deu certo, o que não deu certo. E, bom, agora vamos traçar um plano de ação, que é o ideal que você faça quando você vai implementar um modelo de funcionamento de trabalho remoto, que não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, como aconteceu agora. Então, essa é a primeira história. E aí, para isso, a partir disso, entendendo o que deu certo e o que não deu certo, fazer os acordos, que eu acho que é isso que você está querendo saber um pouco mais, assim. Então, é preciso estabelecer sobre horário de trabalho, né? Entender sobre horário de trabalho. Acho que isso é muito importante, porque não é porque as pessoas estão em casa e estão trabalhando que elas vão estar em casa trabalhando 100% do tempo. Os gestores precisam repensar o seu conceito de produtividade, né? Porque a gente está falando de pessoas que estão trabalhando em casa
mas quem tem filho, com filhos que também estão em casa, que não estão na escola, e estão tendo que ajudar os filhos, porque quem tem filho numa determinada idade, quem não está na pré-escola, na educação infantil, não está de férias, está tendo atividade, tem aula. Então, às vezes, o pai e a mãe que precisam orientar, que precisam usar, às vezes, o único computador que tem na casa para o filho também assistir aula, e essa pessoa tem que trabalhar. Então, isso tudo são coisas que precisam ficar claras e precisam ser conversadas. Que horário que eu vou trabalhar, quanto eu vou me dedicar, como eu vou conseguir me dedicar, e entender também que isso muitas vezes não vai poder ser padronizado. Isso vai ter que... E aí é o desafio da galera que trabalha com gestão de pessoas nas organizações, é entender que algumas coisas vão precisar ser adaptadas a depender de quem é que está ali. Uma vez que a gente está num contexto de crise, né? Quando isso é um modelo de trabalho geral, né? Não tem filhos em casa, é outro contexto, não. Aí você padroniza, e aí o seu horário de trabalho é assim, assado, mas eu acho que nesse momento, assim, é preciso pensar sobre isso, né? Conversar e acordar o que faz mais sentido para as duas partes. Com certeza, fazer essa retrospectiva, né, do que deu certo até agora e como é que a gente faz para o futuro. Mas pensando nesse futuro, assim, eu acho que existe uma parte tecnológica, né? Quais são as ferramentas que nós vamos usar, qual vai ser o nosso novo horário de trabalho, quais são os melhores momentos para as reuniões em grupo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses acordos de interação mesmo. Tá. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar quais ferramentas utilizar. E tem muitas, eu posso citar várias aqui. Ferramentas de comunicação, ferramentas de reunião, ferramentas de gestão de tarefas, ferramentas de produtividade. Tem uma série de ferramentas para dar conta disso. Então, vou começar falando de ferramentas de comunicação. Como é que a gente faz para criar essas relações de comunicação? Não vamos utilizar o WhatsApp. Acho que essa é assim, a primeira dica que eu posso dar. Assim, organizações, não vamos usar o WhatsApp como ferramenta de comunicação. Por quê? Porque é a mesma ferramenta que as pessoas usam nas suas relações pessoais. Então, assim, a chance disso dar problema, disso sobrecarregar, de você perder uma mensagem, enfim, é muito grande. Além do mais, você desvia muitas vezes o foco do seu colaborador, né? Porque no mesmo lugar que ele vai falar com o seu gestor, ele vai ver o grupo da família, aí ele vai ver que o pai dele, que não tinha que sair, foi ao mercado, e aí ele vai ficar nervoso porque ele é idoso, não tinha que ter ido ao mercado. Pronto, né? Acabou o trabalho. Né? Acabou o trabalho ali. Então, se a gente fala que para trabalhar em casa é preciso foco, é preciso organização, primeira coisa, vamos tirar desse recurso. Existem vários outros. Então, recursos de comunicação que eu sugiro. Tem o Telegram, que muitas pessoas estão falando agora, né? O Telegram e tal. Ele é muito bom. É um recurso muito similar ao WhatsApp. Então, é legal porque as pessoas vão se acostumar fácil à interface. Ele pode ser aberto no computador, então a pessoa pode usar pelo computador, não necessariamente pelo celular, mas se precisar pode usar pelo celular também. Então é uma ferramenta legal. Tem o Slack também, que é uma ferramenta da Google, e ele também é uma interface de mensagem instantânea, mas você abre no computador. Então é legal porque você abre ali na hora que você precisa falar e quando você acabou de trabalhar você desliga. Então aquilo ali pode ser a ferramenta de trabalho. Tem da Microsoft, que é o Microsoft Teams, que serve também para chamada de vídeo. Enfim, então é legal se apropriar um pouco dessas ferramentas. Eu acho que são dicas legais. De chamada de vídeo, que é uma outra estratégia de comunicação, as pessoas têm falado muito sobre o Zoom, né? O Zoom ficou muito conhecido nesse momento agora. As pessoas conheciam mais o Skype e o próprio WhatsApp também, que tem chamada de vídeo, mas tem uma limitação de número de pessoas. Então tem o Zoom, mas tem outros também. Tem o Hangout. Inclusive o Hangout ele é da Google e a Google liberou mais participantes na mesma reunião agora, para quem tem o G Suite, que é a conta de empresa, tem o Airby, tem várias outras ferramentas também. Então é legal ir dar uma estudada nisso, depois quem tiver alguma dúvida, que eu estou citando algumas, posso esquecer de outras, depois se quem quiser perguntar,
eu posso falar um pouco e tem outras ferramentas de produtividade também, de gestão de tempo, que eu não sei se você quer que eu fale agora, se a gente deixa para falar em outro ponto. O que você As acha? dicas lá pro final, né? Eu acho que pode ser. Pessoal, Tá. acompanha a gente que essa conversa ainda vai render. E aí, ainda dentro de comunicação, queria falar uma outra coisa, assim, que eu acho que é bem importante. Tem a ver com o que você me perguntou também sobre as relações e tal, que é muito natural quando você tá um do lado do outro ali no trabalho. Que eu acho que é o maior desafio de quem lida com pessoas nesse contexto. Eu acho que a gente já entendeu que produtividade precisa ser revisto e tudo mais, mas eu estou muito preocupada com relação à saúde mental das pessoas por conta da relação de trabalho nesse momento de distanciamento, do ponto de vista das relações e dos afetos. Pelo seguinte, para muitas pessoas, o momento do trabalho, né, as pessoas do seu trabalho são a sua vida social, são os seus amigos, são as pessoas com as quais você se relaciona mais. Né? Então, esse distanciamento pode produzir alguns quadros bem preocupantes do ponto de vista da saúde mental. Então, as empresas também precisam criar estratégias para manter essa comunicação, para além de uma comunicação de reunião. Como é que você faz, por exemplo, com relação à hora do cafezinho, né? Que é algo que se perdeu, né? Antes de você ir para uma reunião, que hoje você vai no Zoom, quando você ia para a sala de reunião, você tomava um café com seu amigo, então você já faziam pequenos acordos antes dessa reunião. Isso é uma coisa que, se você não criar uma estratégia, isso se perde, né? Com certeza. E tem uma rotina de pequenos rituais ali dentro da empresa que sustentam toda a parte de cultura organizacional que também estão postas em xeque aí, né? Porque não existe mais essa interação automática, natural. Mas eu vou pedir para a gente deixar esse assunto um pouquinho lá para o final, que é lá no bloco de saúde. Porque, para mim, essa parte de afeto tem muito a ver com saúde, bem mais do que de comunicação. Claro. Aí a gente falou um pouquinho dessa parte do que as empresas e organizações elas têm que se preocupar, né, para padronizar, para fazer o trabalho andar. E aí tem também a parte que é a responsabilidade dos colaboradores. O que entra nessas responsabilidades? Aí eu acho que também a primeira dica que eu posso dar é um pouco olhar para sua rotina, né? Estabelecer uma rotina. Acho que também não dá para ficar com essa postura de tipo, não dá para trabalhar porque eu tô com o filho em casa, porque eu tô com as coisas aqui. Beleza, isso é um desafio que está posto, mas o trabalho também precisa continuar e tudo mais. Então é preciso criar uma rotina, né, de trabalho mesmo, de hora, um ambiente de trabalho que, como eu falei logo no início, por conta da minha luz, muitas vezes não vai ser o ambiente ideal, né, mas você precisa minimamente criar um ambiente de silêncio, um ambiente organizado para que você consiga trabalhar, né? Então isso tudo vai caber à pessoa, ao colaborador, né? Como é que você faz para criar esse ambiente? Pequenos acordos, a gente falou sobre os acordos com o gestor, mas a gente precisa falar dos acordos com a família também, né? Porque tem muitas pessoas relatando dificuldade com relação a isso, porque, sabe, minha mãe ou meu irmão ou meu companheiro, minha companheira acham que porque eu tô em casa eu tô à toa, então eu tô ali às vezes no meio de uma reunião e alguém vem falar comigo como se tudo bem, né? Então você precisa fazer esses pequenos acordos também, caso, olha, quando eu estiver naquela mesa ou naquele canto do meu quarto, eu estou trabalhando. Então, às vezes não é porque eu tô com o computador, porque eu tô com o celular que eu não tô trabalhando, porque tem gente que trabalha muito pelo celular. Então são acordos que você precisa fazer com a sua família também, né? Então acho que isso cabe, sem dúvida, ao colaborador. Com certeza. Você falou um pouquinho sobre uma postura a ser evitada, né? Essa postura de não tem como e não vou nem tentar fazer. E aí eu queria saber de você se dá para, nessa parte já numa discussão sobre gestão, se dá para os gestores cobrarem a mesma produtividade dos colaboradores num trabalho remoto e no trabalho presencial. É impossível, é o que eu falei, assim, não dá. Não dá porque, assim, para boa parte das pessoas não dá. E aí, é claro, tem gente que talvez isso seja possível, porque já trabalhava remotamente, então já tinha uma estrutura,
né? Ou, enfim, não tá num contexto diferenciado em casa, mas para boa parte das pessoas não dá. Então precisa, como eu falei lá no início, precisa rever produtividade. Assim, quanto você vai conseguir fazer a mesma entrega, um bolo de entrega, num tempo talvez um pouco maior, né? Então, sem dúvida, isso precisa ser revisto. Mas que fique claro, não é que não dá porque no trabalho remoto não dá. É porque a gente está num contexto diferenciado. Tá? Num modelo ideal de trabalho remoto, é possível. Tem muitas ferramentas para isso e tem como. Tá? Mas é porque a gente está num contexto diferenciado, com crianças em casa, com todo mundo em casa ao mesmo tempo. Né? Então, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa cuidar da casa, porque às vezes quem tem ajuda, né? Quem tem uma funcionária ou um funcionário nesse contexto não está. Essa funcionária também está na sua casa, né? A criança que estaria na escola não está na escola. Então, por este motivo, não dá. Mas é claro que num contexto normal, o trabalho remoto ele é 100% possível com a mesma produtividade, desde que ele seja bem adaptado. Entendi. E pensando nessa nova dinâmica, né, de trabalho que pegou a gente de surpresa, qual é o estilo de gestão que funciona? A gente tem que entrar na seara de fazer microgerenciamento, a gente deixa as pessoas à deriva, como é que é? Isso é uma coisa bem importante que eu gostaria mesmo de falar. Existem dois lados que são muito perigosos, completamente opostos. Que não está sendo tão comum, tá, nesse momento, mas que está acontecendo, eu vi em alguns casos de pessoas que eu acompanho, que são colaboradores que estão completamente à deriva. Sim, vai para casa, começa a trabalhar, trabalha de casa e o gestor nem apareceu, né? Então, as pessoas estão perdidas. Isso não dá para fazer, né? Isso é muito perigoso, porque sem dúvida a produtividade desse time vai lá embaixo e uma hora essa conta vai chegar, né? A conta da crise já vai chegar, não tem jeito, especialmente se as pessoas não estiverem produzindo. E um outro também é que não dá para você querer microgerenciar online todos os processos e não dar autonomia para o seu time. Isso é muito perigoso também. Um exemplo, um time de comunicação, né, que trabalha, sei lá, com isso aqui que a gente está fazendo, né, gestão de rede e tal, não sei o quê. O gestor, talvez, né, geral, ele nem olhasse tanto para o time de comunicação. Ele estava mais preocupado com as entregas desse time. Sim. Aí o gestor inseguro hoje, ele começa a querer microgerenciar cada processo. O que você está fazendo hoje? Mas o que você vai fazer amanhã? E depois, o que vai fazer? Você fazia isso na empresa? Não, você não confiava nesse time e ele tinha uma data para te entregar isso? É isso que você precisa fazer. Porque se você começa a microgerenciar, a sua equipe fica sem autonomia, fica desengajada, se desmotiva e você fica sobrecarregado também. Então, não é bom para todo mundo. Então, a ideia é você manter processos, perfis de liderança e de gestão similares ao que você tinha antes, né? Porque é aquele modelo que seu time está mais habituado, mas adaptado para o cenário remoto. Ou seja, usando essas ferramentas que eu falei, né? Para adaptar a comunicação, para adaptar a reunião, para adaptar a gestão de tarefas e tudo mais, tá? Mas são dois perigos aí que a gente precisa evitar, né? Com certeza. Indo agora um pouco mais para a prática do home office, como é que a gente se organiza? Aí você tinha começado a falar um pouquinho do ambiente, dos acordos. É só isso, gente. Como é que a gente se organiza para sentar e conseguir ter esse rendimento, né? Com esses fatores sendo levados em conta, claro, mas conseguir entregar, bater essas metas da semana. Tá. Bom, eu vou dar algumas dicas, tá? Elegi algumas, assim, que eu acho que são principais. E aí cada um vai olhando para o seu cenário. Bom, primeiro por mais que você não faça reunião e tudo mais, né, evita trabalhar de pijama e trabalhar na cama. São duas coisas que parecem super simples, mas influenciam muito no nosso humor. Tá? Então tem várias pesquisas, a psicologia tem várias pesquisas nesse sentido. Poderia trazer algumas aqui, mas aí a gente vai muito para um determinado lugar, mas é isso, assim,
muda de roupa. É óbvio que você não vai trabalhar com a mesma roupa que você trabalha né, que você vai para o trabalho. Você não precisa fazer isso. Algumas pessoas até precisam, acham isso importante. Mas não é necessário. Você pode botar uma roupa mais confortável e tudo mais. Mas não fica de pijama. Acho que isso é uma coisa importante, assim, se arrumar, porque agora você precisa, inclusive, o seu cérebro precisa disso. Ele precisa entender que alguma coisa mudou e que você começou a trabalhar. Né? Parece uma bobagem, mas isso é importante. Então, se arrumar, se preparar para esse momento, né? Criar uma rotina, criar um ambiente também de trabalho, criar um horário de trabalho também, que aí as pessoas falam assim, ah, beleza, então tem que criar um horário de trabalho, ele não vai ser igual, eu vou trabalhar então de 10 às 4, sei lá, não vou trabalhar 8 horas, vou trabalhar nesse horário. Calma, tá, vai trabalhar de 10 às 4, quais são... Se permita pequenos intervalos. Então, assim, estabeleça pequenos intervalos também. Que é isso que eu falei, que são os intervalos. Isso é muito importante, principalmente para quem tem esse perfil mais workaholic, assim, que entra no trabalho e vai direto. Porque se a pessoa estabelece isso, ela não para comer, se ela não tiver ninguém para lembrar ela que ela precisa comer. Enfim, então estabelece também esses pequenos intervalos, onde você vai dar uma volta, onde você vai ver um pouco de sol na janela, enfim, então... são algumas dicas que são bem importantes também. Tem gente que gosta de ritualizar, né? De criar pequenos rituais. Então, você pode... Existem algumas técnicas de aromaterapia, por exemplo, que tem alguns odores que são legais, que são importantes, que ajudam, auxiliam na concentração. Então, quem gosta de incenso, quem gosta de difusor pode utilizar esse tipo de técnica também, que também é legal. Enfim, então é importante criar uma rotina e um processo, né? Acho que esse é o principal. E uma outra coisa que tem a ver com saúde, mas tem a ver com esse tema também. A gente tem um ganho nessa história de trabalhar em casa, que a gente não tem mais o tempo de deslocamento, né? Na maioria dos grandes centros, a gente perde muito tempo se deslocando. Né? Eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se todo mundo aqui tá falando do Rio, mas a gente perde muito tempo, seja transporte público, enfim, trânsito. E aí, o que a gente pode fazer nesse tempo que a gente ganhou nessa história toda? Eu acho que aí é a hora da gente aproveitar para fazer aquilo que a gente sabe que é importante e não tem conseguido, né? Que é, de repente, uma prática de uma atividade física, né? Enfim, claro, com muita atenção. Quem está em casa com filho e tudo mais, talvez não consiga, ou tenha mais dificuldade, né? Falando por mim mesma, sou uma pessoa que faço atividade física, não sei o que, mas estou com meu filho, tá muito mais difícil de fazer isso. Mas quem tem essa possibilidade, sem romantizar o momento da quarentena, quem tem essa possibilidade, pensa também como vai usar esse tempo de deslocamento, né? Para que eu estaria indo até o trabalho, essa meia hora, essa uma hora, o que eu vou fazer por mim? Né, para cuidar de mim nesse processo. E isso tem a ver com o processo do home office, algo bem legal. Uma feedback que eu tô tendo de muitas amigas minhas é que no momento, logo que a quarentena começou, que a gente mudou esse cenário, né, foi para as casas, era uma sensação de vigor muito grande, porque você dormia mais, você tinha esse tempo maior. Mas as pessoas estão trabalhando mais, elas estão trabalhando até mais tarde. Eu acho que isso também acontece comigo. É uma tendência de que você se sente já tendo tanto privilégio em poder estar em casa, né, desfrutando disso, de estar seguro, que você trabalha mais horas e acaba... Não sei se eu acho que não é uma rotina que faz tanto sentido em termos de produtividade, mas entregar mais horas para compensar esse esforço a menos que você está fazendo em se deslocar. Eu não sei se é bem essa conta que faz na minha cabeça, mas é algo assim. Isso, na verdade, é muito de cada um, né? Quem tem aí entrando mais na parte de saúde, da psicologia, quem tem essa característica, às vezes um pouco mais ansiosa, né? Esse modo de existência um pouco mais acelerado, vai para esse lugar, né? De se jogar mais no trabalho, enfim, aí precisa estar atento a isso. Aí é por isso que é importante a gente se conhecer para a gente avaliar isso. Quem tem já um modo de existência um pouco mais procrastinador, ou tem uma tendência um pouco mais entristecida, caminhando para uma depressão, de repente, precisa estar atento para não ficar como naquele cenário que eu falei, aquela pessoa que trabalha da cama, que está trabalhando de pijama e que não consegue
entregar a mesma coisa no trabalho. Então a gente precisa se conhecer para olhar esses lugares e entender quando está ficando perigoso, assim, quando não está legal. Tanto quando a gente está trabalhando muito e não está conseguindo tempo de tomar um banho mais demorado ou fazer uma atividade física, né? Ou de comer direito. Poxa, agora eu tô em casa, talvez eu consiga finalmente tirar 1 hora de almoço e eu tô comendo em 15 minutos e voltando a trabalhar. Então, opa, vamos olhar para isso. Uma estratégia que eu tenho feito aqui é colocar as minhas metas na semana, dividir elas por dia. Sim, são metas que eu faria se eu estivesse trabalhando no escritório. Então, quando eu cumpro elas, aí eu tenho certeza de que eu rendi, que eu não preciso ficar até A altas mais, horas né? a mais, compensando esse esforço de não ter ido para o escritório. Aí eu não sei se é uma estratégia boa para aplicar em outros cenários. Não, com Enfim, certeza. É uma super estratégia, uma estratégia ótima. A gente ter ali desenhado um plano, né? Um planejamento nada mais é do que isso. Um plano de estratégias, um monte de estratégias que a gente criou para chegar num determinado objetivo. Então, é isso, é definir um pouco quais são os seus planos nesse sentido. E manter os rituais. Algumas pessoas falaram aqui, eu estou mantendo o horário do cafezinho, eu li aqui, né? Sempre passa maquiagem em casa sozinha antes de trabalhar. É isso, é descobrir os seus rituais. O meu companheiro, por exemplo, antes de mim, ele que estava trabalhando, estava numa reunião. E aí, antes dele entrar na reunião, ele, eu vou fazer um café para me sentir mais no trabalho, porque no trabalho eu bebo muito café. Aí, enfim, então é isso, é entender um pouco os seus rituais, né? O que faz não, sentido para você. com certeza. Os participantes aqui estão contribuindo, falando que algumas escolas estão cobrando dos alunos assistirem às aulas uniformizados. Que Aham, isso aí é já é um muito legal, extremo disso, né? Já é um extremo desses Aham. rituais. Mas falando em criança, eu acho que está todo mundo sentindo essa diferença, essa necessidade de adaptação desses novos rituais, mas quem tem criança em casa está sentindo 10 vezes mais, talvez eu esteja chutando É. ainda por baixo, a dificuldade que está sendo. Como é que a gente pode facilitar essa inclusão das crianças nessa rotina? Essa pergunta é muito boa, assim. Primeiro, eu acho que a gente precisa falar que é muito desafiador a gente se manter produtivo no trabalho e manter uma maternidade e uma paternidade ativa também, né? Estar ali dedicado a essa criança que vai estar em casa. Não vai ser fácil. Mas eu acho que a gente precisa, acho que a minha dica é, seja generosa com você mesma. Por que eu tô falando isso? A gente precisa entender que a criança, nesse contexto, vai sim ter mais acesso à tela, talvez, do que a gente gostaria, né? A gente vai ter que entender que talvez o videogame, a televisão, o iPad, eles vão ser nossos aliados, né? Entrar nessa seara de que, não quero tela de jeito nenhum, tal, pode ser perigosa, né? A gente sabe os efeitos nocivos, os problemas que tem, né? Muito acesso à tela, por exemplo, para uma criança, a gente tem essa consciência, mas a gente também tem que entender o nosso cenário. Acho que isso é uma coisa. E outra também, que é um outro aspecto que me preocupa muito, agora isso está diminuindo um pouco porque as escolas estão mandando as atividades. Mas na primeira semana, assim, foi uma enxurrada de PDFs e de conteúdos na internet de como entreter o seu filho no contexto da quarentena. E aí eram várias atividades pedagógicas. E aí eu acho que isso é super perigoso, gente, assim. Então, o pai e a mãe, que já tem que ser pai, mãe, trabalhar, fazer a comida dessa criança, que vai ter que fazer todas as refeições no dia, não sei o que, ela ainda tem que fazer uma atividade pedagógica, tem que ser pedagogo, assim. Então, assim, vamos experimentar em casa com os nossos filhos o simples, né? Às vezes, brincar no sofá, de uma cabaninha debaixo da mesa, isso é super legal. Então, vamos experimentar, vamos voltar um pouco para nossa infância, né? Porque a gente se diverte fazendo, vamos explorar a nossa intuição e a nossa criatividade. É claro que esses vídeos, esses PDFs, eles podem ajudar muito e eles podem ser aliados. Mas um cuidado para isso não produzir mais ansiedade, porque aí a mãe que não consegue fazer aquela atividade super legal com sucata que alguém sugeriu, ela vai, de repente, dar uma pirada, assim, sou uma mãe pior por conta disso, né? Ou não sou um pai tão legal.
Então, isso é muito importante. A gente estar atento a isso e experimentar com os nossos filhos em casa o simples, né? E, em alguma medida, trazer eles para perto. Hoje mesmo, antes de falar com vocês, eu estava trabalhando no computador e meu filho estava brincando. E aí eu tive uma ideia, assim, eu falei, nossa, eu podia arrumar um computador para ele pequeno, porque ele ia sentar aqui do meu lado e tal, não sei o que lá. Aí eu liguei para uma amiga que tem um filho menor, né, mãe do meu afilhado, e falei, cara, você tem um computador antigo aí? Porque, enfim, aí eu expliquei para ela. Ela, não tem, mas ela é professora super criativa. Ela, não, você pode, vou falar marca. Você pode pegar a caixa do Habib's, abrir, fazer de computador, ele vai ficar, porque meu filho é muito pequeno, ele não tem nem 2 anos. Então, só de você abrir aquela caixa do Habib's, ele ficar ali. Então é isso, é usar o simples, né? E trazer ele para perto nesse sentido. Então, ele vai ficar vendo televisão, ele vai ficar brincando, mas ele vai ficar ali do seu lado, você consegue vê-lo, ele consegue te ver. Então, tem uma troca de olhar, ele não tá só na tela. É isso, é trazer para perto e experimentar a sua intuição. Com certeza. Eu acho que com crianças muito pequenas que precisam de supervisão 24 horas, se torna ainda mais cansativo, né? Aí, no caso, você tem que negociar isso entre os dois pais para um trabalhar um turno e o outro, enquanto o outro supervisiona a criança. E aí eu acho que é legal você falar um pouquinho desses acordos que são feitos não só em relação à supervisão das crianças, de pessoas idosas, do cuidado com a casa, que muitas vezes isso a gente vê sobrecarregando a mulher, que ocupa sempre esse lugar estereotipado, né? E deixando. Fica desigual. Essa conta fica desigual. E também tem os casos dos pais, mães e pais solteiros, né? Que não tem com quem dividir essa gestão. Quem está experimentando isso de forma solo, né? Seja uma mãe solo, um pai solo, eu acho que o desafio, sem dúvida, é muito maior, porque para muitas dessas pessoas, quem tem um filho bem pequeno, talvez vai conseguir produzir mesmo de trabalho na hora do cochilo da criança, ou a criança que tem aula, na hora que a criança esteja assistindo a aula, mas é o que eu falei, se a casa tiver um só computador, talvez não role tão bem, enfim. Então, essas pessoas têm um desafio aí maior e vão ter que se adaptar ou talvez até conversar com seus gestores nesse sentido. Vai ser impossível fazer as mesmas entregas. Então, por exemplo, o que eu oriento, assim, quem tem filho e que são 2 pessoas em casa, seja um companheiro, uma companheira, 2 homens, 2 mulheres, enfim. Então, você precisa dividir, quando você fizer a gestão da tarefa, divisão da semana, é legal você dividir olhando para isso. Então, por exemplo, eu e meu companheiro, como é que a gente faz? A gente passou a fazer o nosso planejamento junto aos domingos. Eu tinha o meu planejamento da semana, ele tinha o dele. Hoje a gente tem um junto e tudo que está escrito em azul é meu, desculpa, em verde é meu, o que está escrito em azul é dele, e aí a gente já sabe que não pode marcar nada no horário que o outro tem uma reunião ou tem alguma coisa assim. E em vermelho são compromissos da família, assim, dos 2. E aí a gente vai dividindo também. O que eu tô chamando de compromisso da família? Às vezes uma chamada de vídeo com os nossos pais, né? Ou uma chamada de vídeo com uma outra pessoa. Enfim, a gente coloca ali nessa outra cor, todo mundo tem que estar dedicado. E entender, fazer os acordos também com relação ao cuidado da casa. Mas isso vai ser muito difícil porque em famílias onde isso já recaía única e exclusivamente para a mulher, vai ser preciso muita conversa, né? Para que esse homem que está ali entenda isso como um lugar dele também. E eu tenho visto assim os 2 cenários. Eu vi casos, por exemplo, eu atendo uma pessoa que o companheiro ele não para de pedir desculpas para a mulher desde que ele está trabalhando em casa, porque se deu conta da sobrecarga que é gerir uma casa, né? E essa mulher ela já trabalhava home office. Então, para ela, na verdade, a quarentena está sendo ótima, porque ela continua trabalhando de casa com ajuda, porque o companheiro também está trabalhando de casa. Então, assim, tem esse cenário, mas a gente precisa prestar atenção que tem um cenário bem preocupante também, aí falando de saúde mental, de violência também, é que os casos de violência doméstica também aumentaram muito nesse cenário também. E aí é até importante falar uma coisa, que eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. A gente vai ficar mais estressado nesse momento.
a gente está dentro de casa, a gente não está caminhando, então, né, a gente não está saindo na rua, a gente está vendo menos gente, a gente só vê o nosso companheiro, nossa companheira, a nossa criança. A gente está tendo que lidar muitas vezes. Eu dei até esse exemplo numa outra fala que eu fiz. A gente vai se dar conta que o nosso filho, ele leva mais de meia hora, às vezes quase uma hora para comer, e a gente, tipo, come super rápido, e isso vai tirando a gente do sério. A vida tá acontecendo, tem um monte de coisa para fazer, e essa criança que demora para comer, e não sei o quê. Então, isso vai deixando a gente mais estressado mesmo. Então, a gente precisa estar atento a isso para que esse tipo de situação não vire gatilho, tanto para um processo de agressividade, e aí tanto físico quanto verbal mesmo, entre companheiros e companheiras, quanto com os nossos filhos mesmo, né? Com as crianças. E isso é um grande gatilho de problemas de saúde mental nesse cenário, sem dúvida. O pessoal está compartilhando aqui, tá todo mundo se identificando. Todo mundo reclamando dos maridos, o pessoal falando que dá mãe solo, compartilhando a dificuldade. Bem interessante. Ah, legal. Mas falando em dificuldade, aí eu queria entrar um pouco na saúde mental que a gente começou a falar. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? São mais de 18 milhões de pessoas, segundo a OMS. E esse tempo que a gente está confinado piora as coisas, né? Acaba sendo gatilho para doenças psicológicas. Como é que a gente identifica que a gente está sendo atingido por esse momento? Que todos estamos sendo, mas como é que a gente está reagindo mal a esses gatilhos e como é que a gente se cuida estando em quarentena? Tá. Bom, primeiro, o que acontece? Como eu falei lá atrás, a gente tende a, num contexto de crise, a gente ir para um extremo do que normalmente é o nosso modo de existência. Então, uma pessoa mais acelerada, como eu falei, tudo mais, ela tende a ir para um processo mais ansioso, né? Assim como uma pessoa mais para baixo, mais procrastinadora, às vezes que está sozinha nesse contexto, que não tem com quem falar e tudo mais, pode caminhar para um processo mais depressivo e tudo mais. A gente precisa estar atento também às compulsões. Então, às vezes, que as compulsões são algo que às vezes migra. Então, o que é a compulsão? A compulsão, às vezes, por compra que a pessoa tinha, ou o uso abusivo de alguma droga, seja bebida e tudo mais. Às vezes, isso vai para um outro lugar, que pode ser a comida em casa. Então, é preciso a gente estar atento também a isso. Esses comportamentos um pouco mais compulsivos, a gente direcionar muito a nossa atenção para alguma coisa. E aí, o que eu acho que é importante a gente dizer nesse cenário, assim. O básico, assim, a gente precisa olhar para a gente mesmo, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí, uma dica nesse sentido vamos experimentar os nossos afetos. Nossa, Mariana, o que é isso? Experimentar afetos. Vamos olhar para o que está acontecendo com a gente. Por quê? Nesse cenário, que é tudo muito duvidoso, né? A gente vai experimentar muitas coisas diferentes. Cortou? Eu acho que o seu vídeo deu uma cortadinha. Não sei se cortou a minha fala. Não, deu uma pequena cortadinha sua, mas não interrompeu nada. Pode continuar. Então, a gente vai experimentar um pouco de medo num dia, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, então a gente vai ter medo. Outro dia a gente vai ficar na dúvida. Um outro dia a gente vai se sentir muito esperançoso. Então, assim, entende o que está acontecendo. O dia que você está com medo, olha para esse medo, né? Pergunta para você mesmo, por que eu tô com medo? Né? Da onde vem esse medo? O que eu vi que me fez ficar com medo? Né? Então, assim, experimenta o que você vai estar sentindo. Você pergunta, hoje foi um dia que eu fiquei mais alegre, mais esperançoso, me deu um gás bom. Então, olha para isso também. Por que hoje eu fiquei mais feliz? O que eu fiz hoje que eu me senti melhor? Então, a minha dica se faça perguntas. Porque essas respostas te ajudam a te conhecer, né? Quando você se responde a você mesmo sobre essas coisas, você vai entendendo quem é você e vai vendo com quem que você pode contar. E tem aliados, né? Observe quem é que pode te ajudar nesse cenário, né? Desde um profissional, efetivamente, né? Tem vários profissionais que estão atendendo online, que estão fazendo processos terapêuticos online.
A gente tem alguns recursos, inclusive gratuitos, aí não de atendimento, mas de acompanhamento no WhatsApp. Tem psicólogos fazendo isso. Não é uma terapia, mas é o que a gente chama de aconselhamento psicológico. Então, um pequeno acolhimento em casos de dificuldade. Então, isso está rolando também. E com seus amigos, né? Crie esses momentos para se relacionar. Voltando até a história do trabalho, né? Que a gente precisa resgatar. Então, tem empresa, por exemplo, que está fazendo a hora do cafezinho. Então, é a hora que a reunião, o encontro no Zoom, não é para falar de trabalho. É para todo mundo tomar um café, comer um bolo e trocar uma ideia. Ou um dia na semana, vamos almoçar junto, como se a gente tivesse saído para almoçar todo mundo junto lá na empresa. E aí, gente, não vamos falar de trabalho, hein? Vamos falar de outras coisas, vamos falar como é que... É isso, é criar esses momentos. Crie esses momentos também com a sua família, né? Crie esses momentos com os idosos da sua família, né? Essa é a hora que você vai responder a mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite do seu pai, da sua tia, que te manda toda vez e você achava chato. Ele está precisando dessa resposta, é importante para ele e é importante para você também, né? Então, essas são algumas das estratégias para a gente lidar com essa história toda. Poxa, muito legal, Mari. Mari, a Bá Costa mandou uma pergunta aqui sobre esse bloco de saúde. Tá. Entrando nessa pauta de ansiedade, existem formas de identificar que esse processo esteja começando? Tirando os sintomas tradicionais que as pessoas já conhecem, existem outros? Então, primeiro, como eu falei, tenta se fazer perguntas, né? Observa o que você está sentindo. Né? Como ela falou, tem os sintomas clássicos, que eu acho que também é importante falar, que normalmente são físicos, né? Falta de ar. Às vezes, tem algumas coisas também, por exemplo, uma enxaqueca de repetição, que não tem causa oriunda, isso pode ser um quadro de ansiedade. Uma insônia também, uma dificuldade. E aí a insônia, tanto a dificuldade para dormir, quanto eu consigo dormir fácil, mas eu tenho um sono acelerado. Isso também pode ser um sinal de ansiedade. Então, tá atento um pouco. Sempre os sinais são sintomas que não é o meu modo de funcionamento normal, usual, né? Não gosto nem de usar essa palavra normal, mas o seu modo de funcionamento usual, aquilo que não é usual no seu dia a dia e você tá percebendo que tá mais latente, é uma característica que até você tem, mas ela tá muito exacerbada. Isso pode ser um sinal de um processo ansioso. Eu espero que tenha respondido a sua dúvida. Mari, a Cláudia perguntou se você acredita que após esse período de isolamento as patologias vão aumentar, ou se você é otimista em relação a isso. Eu acho que elas vão aumentar, infelizmente. Eu acho que elas já estão aumentando. E eu acho observar novas características nas patologias. Então, a gente vai observar um pouco essas modulações, assim, essas diferenças. Talvez um sintoma um pouco novo. E aí eu vou dar um exemplo. A gente tem... A psicologia explica isso de algumas formas, mas tem muita gente que está sentindo sintomas do coronavírus, por exemplo. Né? Porque tem a falta de ar, então a falta de ar também é associada à ansiedade, então tem gente que está sentindo falta de ar, então a gente vai começar a observar tosse, tem gente que está começando a tossir e é um quadro ansioso, por exemplo. Então, além, eu acho que das novas psicopatologias que vão surgir, a gente vai começar a observar novos sintomas para psicopatologias que a gente já via, né? Entendi. Mari, agora continuando nesse pensamento do futuro, né? A gente ainda não tem uma data para a quarentena acabar. Mas como você acha que a gente vai sair disso? Enquanto empresas, enquanto gestores e enquanto colaboradores? A gente vai sair do mesmo jeito que a gente entrou? É impossível, né? Impossível a gente sair do mesmo jeito que entrou. E isso é uma coisa até que eu vi numa live que eu assisti domingo, que eu achei muito boa, assim. Que as pessoas estão falando assim, porque quando abrir, quando acabar isso, aquilo outro, aí a minha empresa isso, como se quando abrisse a vida fosse continuar. Não. Sim, quando abrir, já vai ser outra coisa. E isso é um fato vivenciado. Mari, a sua live
novas coisas. O vídeo tá cortando um pouquinho aqui. Desculpa eu te interromper. Voltou? Voltou? Acho que Agora melhorou, voltou, né? que dava umas travadas e depois você falava tudo muito rápido. Aí eu não tava Aham. entendendo nada. Não, tranquilo. Mas Oi? pode repetir, que eu acho. Ih, tá travando aqui. Pessoal, como é que tá pra Posso. vocês? Porque pode ser só a minha internet. Se tiver pra todo É porque você tá mundo. travando pra mim. Ah, meu Deus. Voltou, Tomara Leila que não falou ali seja. que voltou. Tá travando pra todo mundo. Não. Outras pessoas estão ok. Acho que já Mas voltou. pode, É. pode continuar, desculpa. Então, assim, o cenário, quando a gente abrir de novo, ele vai ser outro, o mundo vai ser outro, né? O momento vai ser outro, não tem jeito. Então, isso é uma coisa. E outra, eu acho que esse momento ensinou pra gente, e aí para as organizações, aí voltando um pouco para as organizações, você falou das organizações nesse cenário. Entender que a gente precisa rever, do ponto de vista da gestão, essa ideia de controle, né? O controle, ele não existe, né? É impossível controlar. A gente tem condições de acompanhar, de monitorar, mas a gente não tem condições de controlar. E esse cenário especial, inclusive na nossa vida pessoal, está mostrando que não há controle. A gente não tem como controlar nada. Então, eu acho que a gente vai ter que rever aí, seja na nossa vida pessoal, quanto nas organizações, a questão do controle. A garantia do controle, ela não existe. A gente não tem garantias de absolutamente nada. A gente pode planejar determinadas coisas. É importante que a gente siga planejando, mas a gente não consegue controlar. A gente pode monitorar algumas coisas, a gente precisa acompanhar processos, mas a gente não tem controle sobre o que acontece. Então, acho que também quando a gente sai desse lugar do controle, o lance fica mais fácil pra gente, ou menos difícil, talvez, né? Nossa, que reflexão interessante. Pessoalmente e também para as organizações, né? Mari, a gente está chegando, a gente está um pouquinho avançado no horário, a gente está chegando no final. Aí eu queria pedir para você compartilhar algumas indicações de livro, filme, série, palestras, cursos para quem gostou do tema, quer estudar um pouquinho, quer conhecer melhor. Tá. Primeiro, eu queria fazer uma fala bem rapidinha, que é o seguinte: o que vai nos ajudar a lidar com essa situação daqui para frente é entender que o corona tá aí, que é muito grave, né? Que a gente ainda vai viver dias muito difíceis, mas a vida continua acontecendo. Então, assim, vamos olhar para a vida que tá rolando aí, sabe? Tem bebê que tá nascendo hoje, né? Tem gente que tá lutando contra outras doenças, né? Vou usar a minha situação, tem meu filho que tá aprendendo a pedir bolo e ele não sabia pedir bolo, agora pede bolo toda hora. Então, vamos olhar para a vida que tá acontecendo também, né? Vamos estar atento ao corona, ao que tá rolando, a gente precisa olhar para os canais de comunicação, mas vamos olhar para a vida. Quando a gente olha para a vida que está acontecendo, é essa hora que a gente tem um respiro e que a nossa saúde mental dá um levante, né? Então, essa é a primeira dica. E aí, quando eu, né, dicas de conteúdos sobre esse assunto, assim, primeiro vamos fugir dos temas relacionados. Não sei se vocês viram, mas, por exemplo, o que está sendo mais assistido no Netflix é o documentário, aquele filme da pandemia. Verdade. Né? Então, assim, vamos experimentar ver outras coisas, né? Porque, isso pode causar mais ansiedade, pode confundir a nossa cabeça com informação também que é diferente num caso do outro. Então, vamos experimentar um pouco outros momentos, outros filmes, né? Eu acho que a minha dica nesse sentido, assim, é essa. Eu sei que talvez eu tivesse que trazer dicas relacionadas a este tema, mas eu acho que a minha dica é vamos viver e vamos viver outros assuntos, né? Vamos ver uma série no Netflix que não tem nada a ver com isso ou que tem a ver com um tema sério, mas de uma forma leve, né? Eu acho que é isso. Acho que essa que é a minha dica. Assim, vamos ouvir
podcast que não tem nada a ver com o assunto, que fala de piada, né? Vamos ler um livro mais leve, de romance. Eu acho que esse é o principal. Vamos ver a vida que está aí rolando para além de Covid-19. Eu adorei a dica e super vou seguir ela e vou maratonar essa dica. Mari, pessoal de casa, muito obrigada pelo bate-papo. Esse não foi um tema de preservação histórica, que é o que normalmente a gente traz para cá, mas eu tenho certeza que quando tudo isso passar, o que vai ficar são as lembranças das empresas, dos gestores, dos chefes e dos colaboradores que se preocuparam com o outro lado, né? Se preocuparam em cuidar e levar esse momento com a maior tranquilidade e leveza possível. Na próxima semana a gente vai inaugurar oficialmente, no dia, tem acontecendo há algum tempo, mas a nossa série de lives fixas, todas as segundas, quartas e sextas, às 4 horas da tarde, a gente vai receber um convidado muito especial. Na semana que vem e na segunda-feira vai ser sempre um boletim do coronavírus, falando um pouquinho de como é que está sendo o combate disso, que a gente está vendo, além da epidemia do coronavírus, uma epidemia de fake news e desinformação, e a gente acha que a nossa oportunidade de contribuir para que as pessoas fiquem bem informadas e seguras, né? Porque uma boa informação faz as pessoas se sentirem seguras e não desesperadas. Mas, Mário, muito obrigada pela sua conversa. Nada, eu que agradeço. Foi ótimo. Tchau, É sempre um prazer falar sobre saúde. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada.